Então o Brasil saiu do mapa da fome, pelo menos é o que diz o relatório do amigo do Lula. Pois é, saiu um novo relatório da ONU onde aponta que, olha só, o Brasil saiu do mapa da fome. Então você deve imaginar que ninguém mais passa fome no Brasil. Acabou a miséria. Só que aí você lembra que o Márcio Pockmann é o presidente do IBGE. Naturalmente, o governo Lula pegou toda essa informação e saiu divulgando. A manchete foi a seguinte: Brasil soberano é o Brasil fora do mapa da fome. Pelo menos isso é o que diz a publicidade do governo Lula, já alfinetando o Donald Trump, apontando a grande soberania nacional. Inclusive, os esquerdistas agora lembraram que existe patriotismo. Do nada, absolutamente do nada, se tornaram patriotas que bradam pela soberania. Até ontem eram entregacionistas e queriam entregar o Brasil para qualquer comunista que passasse na porta do país. Agora não, soberania, pelo menos contra os Yankees. O ponto é o seguinte: como você vai confiar numa informação dada pela ONU que é embasada em dados de institutos chefiados pelo PT e em relatórios assinados por um chinês amigo do Lula? Fica meio difícil dar credibilidade para isso. O que diz o relatório? Que menos de 2,5% da população brasileira estão em risco de subnutrição. Esse é o mapa da fome. Mas menos de 2,5% dá uma quantidade ínfima de pessoas em relação ao Brasil. A gente está falando ali de 4 milhões de pessoas, 5 milhões de pessoas passando fome. Nem o Márcio Pockmann ousaria assinar esse tipo de barbaridade. Mas foi o que o chinês assinou. Quem é que assina o relatório da FAO que diz isso sobre o Brasil? É um cara chamado Ku Dongyu. É um burocrata lá de Pequim. É um tecnocrata formado na ditadura comunista que virou chefão da FAO, que é uma agência da ONU responsável por investigar se o povo está morrendo de fome ou não. Mas esse Ku Dong qualquer coisa aí, ele não é qualquer um. Ele é um queridinho do regime de Xi Jinping, que é amigão do Lula, afinal de contas está comprando o Brasil. E vale dizer que ele foi candidato único à função e o Brasil foi um dos primeiros a declarar apoio à sua reeleição. Então imagina que já existe uma grande proximidade entre o lulopetismo e o cara do Xi Jinping. Bom, quem comandou a delegação brasileira na votação da FAO foi o ministro da Agricultura, Paulo Teixeira. O Paulo Teixeira é ex-deputado, ministro do Lula, linha de frente do PT, e agora se gaba do Brasil ter saído no mapa da fome. Mas aí eu te digo, quem já tinha cantado essa bola lá em 2024? O próprio Lula, num discurso que falou exatamente isso. Dá uma olhada. Meu amigo, diretor-geral da FAO, companheiro Chu, pode ir se preparando para anunciar em breve, ainda no meu mandato, que o Brasil saiu novamente do mapa da fome. O interessante é que antes do relatório já existir, o Lula já sabia o resultado e aí já bradou isso num discurso para colher os frutos do episódio futuro que assim seria divulgado. Estranho, né? Coincidência? Acho que não! Não é tão estranho dentro do universo das coincidências petistas, onde os amigos do amigo sempre estão ali para dar informações privilegiadas para serem usados como cacuete eleitoral. Mas tem mais, esse sujeito do relatório não se encontrou com o Lula somente na ONU. Em 2023 eles se encontraram em Havana, a ilha da fantasia socialista. O encontro foi interessante, né? Reforçar o combate à miséria e à fome. Discurso bonito, né? Especialmente quando é feito em Havana, onde as pessoas passam fome. E antes que a patota de esquerda saia falando de fake news, tá aqui a imagem dos dois como velhos amigos, firmes e fortes para uma nova empreitada. E aí, o que o consórcio inteiro quer dizer é que não é só o mapa da fome que é estranho. O próprio relatório, tudo que está englobado nisso, soa no mínimo esquisito, para não dizer que foi manipulado. A gente está falando de apoio político, proximidade diplomática, amizade, relatório. Isso mais parece uma peça publicitária feita nos corredores, ou melhor, nos porões do Planalto ou do diretório do PT. Isso não é multilateralismo. O que o Lula fez com o IBGE, quando nomeou o Márcio Pockmann e mudou a política do Instituto, é muito mais um conceito, uma mudança de conceito, uma maquiagem em dados ao melhor estilo chinês. E eu não estou exagerando não. A própria gestão de Ku Dongyu vem sendo alvo de críticas
por falta de transparência. Ou seja, uma gestão que faz o mapa da fome não tem a transparência adequada para certificar os próprios dados que eles mesmos divulgam. E esse tipo de distorção não é novidade. A FAO vem sendo acusada de problemas materiais nos dados que são coletados há muito tempo. Tem essa matéria aqui do Reinaldo Azevedo, lá de 2020, onde diz o seguinte: a fome do Brasil e uma mentira da FAO, dirigida por um petista. E aí ele questiona os dados, as informações, as métricas e os percentuais. Algo que deveria ser feito hoje, mas o alinhamento político aparentemente mudou. O problema é que a manipulação estatística virou moeda de troca ideológica. E os mecanismos se conversam para beneficiar ou prejudicar de acordo com quem toca o governo. Vamos lembrar que agora, durante a gestão Trump, os Estados Unidos cortaram repasses para a FAO justamente por conta da falta de transparência. Inclusive, a vice-diretora da FAO disse que o corte de recursos nos Estados Unidos levou a instituição a ter que provar o seu valor para o mundo. Ou seja, não tinha valor nenhum antes, simplesmente subsistia do recurso Yankee. O problema é que a FAO deveria alimentar dados com a verdade e construir a sua reputação através da credibilidade, mas se tornou muito mais uma fábrica de narrativas. E aí o que acontece? Enquanto os Estados Unidos apertam o cerco contra o Brasil, justamente pela falta de credibilidade, transparência e todos os outros problemas que nós já sabemos, o que o Lula faz se fortalece ainda mais com a instituição chinesa, que justamente falta com a transparência. Mas o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar em 10 tópicos bem claros por que o governo Lula mente. O primeiro deles é o seguinte: comparação indevida entre dados incomparáveis. O governo Lula compara o dado da rede Pensan de 2022, feito no auge da pandemia, com o dado FAO 23-24, já em contexto de recuperação econômica. São pesquisas diferentes, com metodologias e amostras diferentes, o que, pela distinção, invalida os dados coletados. Segundo, a pesquisa de 2022 foi feita em um cenário extremo da pandemia. A rede Pensan coletou os dados entre novembro de 21 e abril de 22, em meio à inflação alimentar por conta da pandemia, o desemprego elevado e a renda despencando. A amostra é desequilibrada e dá um peso maior em regiões mais pobres, o que afeta o próprio resultado. Por terceiro, o número de 33,1 milhões não é comparável com o número atual. Esse número veio da Pensan e não do IBGE, muito menos da FAO, e reflete um momento crítico, e não a média real do Brasil. O dado da FAO usado hoje é uma média trienal entre 2021 e 2023, e aponta uma queda da fome desde antes do Lula assumir. Por quarto, a tendência de melhora começou no governo anterior, o governo Bolsonaro. Em 2022, o PIB cresceu 2,9% e o desemprego caiu 8,3%. O Auxílio Brasil de R$ 600, criado pela gestão Bolsonaro, já atendia 20 milhões de famílias, ou seja, a curva já estava descendente. E no apontamento descendente pela data de criação. Então, naturalmente, o governo Lula colhe os frutos daquilo que foi criado pelo Bolsonaro, o programa Bolsa Família do governo Bolsonaro. Os dados atuais da FAO e IBGE confirmam que a fome caiu, mas não acabou. A FAO indica que a subnutrição crônica caiu de 4,2% para 3,9% entre os triênios de 2022 e 21-23. Porém, o IBGE mostrou em 2023 8,7 milhões de pessoas ainda estavam em insegurança alimentar grave. Ou seja, nem o POC mencionou isso. Por sexto, o Brasil saiu do mapa da fome por um critério técnico, não por um milagre do governo. A FAO considera fora do mapa da fome países com menos de 2,5% da população em subnutrição crônica. A queda foi impulsionada pelo fim dos anos pandêmicos, na média trienal, e não por ações específicas do governo atual, que é um verdadeiro fiasco. Sétimo, a FAO está sob suspeita de aparelhamento com o governo chinês. O diretor da FAO, Ku Dongyu, foi acusado de favorecer os interesses da China e reduzir a transparência e até elogiar ditaduras famintas como a da Coreia do Norte. Seu apoio entusiástico ao governo Lula levanta dúvidas sobre a isenção institucional na emissão do relatório. Oitavo, militância digital amplifica distorções. O governo petista e a sua militância, como um grupo de caçadores de fake news, promovem a narrativa de que o Lula acabou com a fome, mas ignora as nuances dos dados, explora emocionalmente uma tragédia social para fazer uma propaganda institucional. E, por nono, a rede Pensan tem histórico petista e ativista. Ela foi criada após o fim da Conselha por Bolsonaro
e é coordenada por ex-integrantes ligados ao PT, contratou o Instituto Vox Populi, que estava envolvido na Lava Jato, com o apoio de ONGs financiadas por George Soros, União Europeia e grupos ativistas. Por décimo, conclusão, a fome caiu, mas foi a propaganda que subiu. O governo Lula usou números reais fora de contexto para construir um milagre estatístico que não existe. O país saiu do mapa da fome por conta de uma série de fatores econômicos, agrícolas, sociais que começaram antes da atual gestão, por mérito e crédito da gestão Bolsonaro. Usar isso como palanque, ainda mais considerando o âmbito da pandemia, é mentiroso, enganoso, demagogo, irresponsável e politicamente oportunista, como todo o governo do PT.